Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Quero falar sobre o sábado, vamos falar sobre o sábado, jejum e salvação. Eu prometi, em alguns meses atrás, que iria falar sobre o sábado para os irmãos. E desde então eu nunca mais falei. Sobre o jejum eu falei, eu fiz uma live já com o irmão, mas eu não relacionei uma coisa com a outra, não expliquei a questão de como eu vejo o sábado e a salvação. Eu vou explicar aqui para vocês em poucas palavras, mas eu quero chamar os irmãos para uma live. Não mais pelo StreamYard, uma live feita pelo YouTube ou pelo Instagram, eu vou decidir ainda. Mas como tem mais irmãos vinculados no YouTube do que no Instagram, tem pessoas que não têm Instagram, então talvez eu faça a live pelo YouTube. Eu já vi aqui, é simples, é só pôr o celular na frente ali, colocar em transmissão ao vivo, já tem um microfone certinho e vai dar certo. Aí eu queria chamar os irmãos para essa live, vai ser só eu, para nós falarmos sobre o sábado, mas lendo os textos direitinho, pausadamente, refletindo na mensagem que os adventistas trazem, refletindo na mensagem que os judeus messiânicos trazem, e aí vamos olhar na palavra, o que a palavra fala sobre o sábado. Eu poderia não falar de adventismo, não falar de judaísmo messiânico, mas aí eu não conseguiria desbloquear a mente de outros irmãos. Por exemplo, eu posso alcançar adventistas com a mensagem, porque a mensagem vocês vão ver que ela é muito clara e reveladora. Começa lá na lei, a gente passa por alguns... Eu não vou falar alguns profetas, eu vou falar o profeta específico, o principal é Isaías. Mas tem ali um texto em Ezequiel, outro em Isaías... Não, Ezequiel, outro em Jeremias. Aí a gente pode ir direto para o Novo Testamento e resolver a questão do sábado. O sábado, ele envolve galardão, não a salvação. Mesmo que o sábado está nas tábuas do testemunho, nas tábuas de pedra, eu vou desbloquear para vocês o pensamento que a seita adventista colocou na nossa mente. E se você é adventista, eu não posso ficar aqui fingindo um amor, fingindo, não que eu não ame, mas é uma seita. Eu tenho que falar a verdade, eu não posso ficar fingindo uma coisa, só para tentar me fazer de adventista. Não, as pessoas vão saber se eu estou falando a verdade ou não. Então, eu tenho que mostrar para vocês a visão errada que esses pastores adventistas incutiram na mente das pessoas. Os pregadores de sábado, não de Jesus, não da salvação, mas de sábado. E aí a linha calvinista, ela é bem-vinda, para vocês entenderem como os adventistas usam argumentos calvinistas dentro das suas mensagens, mas eles negam isso. Então, para eu conseguir desbloquear esses tipos de mente e ter acesso a elas, eu preciso falar um pouquinho de adventismo, calvinismo e judaísmo messiânico. E vocês vão ver que é uma mensagem equilibrada. Pode ser que vocês não concordem. Vocês, eu digo, vocês adventistas, ou vocês judaísmo messiânico. Mas o que eu queria ver é vocês provarem ao contrário. Isso eu queria ver. Mas então eu quero chamar todos para uma live. Se vocês conhecem pessoas adventistas e que não são aquelas criadoras de contendas, mas que têm ouvidos para ouvir, pode convidar. E aí nós vamos estudar sobre o sábado. E vocês vão entender o porquê que o sábado envolve galardão e não salvação. Mesmo que ainda o sábado está dentro das tábuas da lei. Então, com esse entendimento, você vai poder compreender até a divisão dos mandamentos nas tábuas. Você já pensou por que Deus pediu 2 tábuas? Por que 2? Ele não conseguiria colocar os 10 mandamentos em uma? Era só fazer um pouco maior? Ah, mas iria ficar muito pesada. Irmãos, não interessa, Moisés estava com as 2 tábuas na mão. O peso ia ser o mesmo. E por que de pedra? Deus poderia fazer uma tábua de prata para falar da redenção? Ou uma tábua de bronze para falar de castigo? Porque o bronze na palavra de Deus, em aspectos de revelação do Senhor, vou dizer assim, não encontrei uma melhor maneira de se expressar. Ele fala de castigo, de provação. E ouro fala de fé e glorificação. Nós encontramos isso no tabernáculo de Deus, tem grandes revelações ali.
O tabernáculo ele tem bases de prata, de bronze e de ouro. E você vê que tem barro também lá no tabernáculo, no chão do tabernáculo. Então o tabernáculo, não é um assunto aqui não, só estou mostrando para vocês que isso que eu estou falando tem coerência e tem revelação. O tabernáculo, ele nos lembra a estátua do sonho de Nabucodonosor. Lá tem ouro, prata, bronze, barro e ferro. No tabernáculo de Deus só não tem o ferro. Então veja que no reino de Cristo, na mensagem do Senhor, esses materiais falam uma coisa. Agora, já no reino do mundo terreno, sem a visão celeste das coisas, esses materiais falam outra coisa. Entendeu? Então sim, Deus poderia fazer esses mandamentos em tábuas de prata, ou em tábuas de bronze, ou em tábuas de ouro, mas Ele quis fazer em tábuas de pedra. Eu vou mostrar para vocês os argumentos que os adventistas usam para falar o porquê que foi escrito em tábuas de pedra, e vou mostrar o argumento da Bíblia. Eu sei que vocês já conhecem isso, mas tem irmãos que podem não conhecer. Então, esse assunto ainda vai chamar o assunto de testemunhas do Senhor, de duas testemunhas. Vai ser uma live, eu acredito, preciosa. Só que não é só isso. Eu quero pôr o jejum nessa live. Por que o jejum? Porque o jejum é uma maneira que eu encontrei de aplicar uma guarda do sábado, por exemplo. Para aqueles que vão decidir guardar o sábado, não para salvação, mas para galardão, então vocês vão ter que colocar um jejum no sábado. É impossível guardar um sábado bem guardado, sem jejum. Poxa, por que você vai comer nesse dia? Agora, usando a lei da consciência, na Bíblia não tem nenhuma lei falando que você não pode comer no dia de sábado. Só que tem leis falando de humilhação e de jejum. Agora, textos que vão provar que essas questões falam a respeito de galardão e de grande nome nos céus, são textos que eu vou falar para vocês e vou mostrar para vocês que são textos que não são lidos e explicados. São textos abandonados no meio de uma multidão de textos de sábado. E aí depois que vocês entenderem isso, talvez alguns de vocês queiram tomar essa decisão. Eu conheço isso faz tempo, mas ainda nunca tomei a decisão de guardar. Porque ela é algo da consciência, só que não é algo que você pode tomar uma decisão e ficar falhando. Quando eu quero eu faço, quando eu não quero eu não faço. É algo que tem que ser resolvido diante do Senhor, posto em oração. A não ser que você entenda que isso daí é errado, que isso daí é coisa de homem, que isso não traz benefício nenhum, aí você fale para o Senhor, olha Senhor, eu não vou fazer porque realmente eu estava entendendo errado. E o Senhor entende, com certeza, pode desfazer o compromisso. Mas uma vez que você entendeu e que você decidiu fazer, você vai fazer e vai ver se tem benefícios na sua vida. Porque pelos textos bíblicos eu acredito que isso vai ficar claro. O mais difícil vai ser tocar na consciência das pessoas para provar para elas que isso muda o seu galardão. Tem pessoas que nem estão interessadas com galardão. Tem pessoas que vão usar todos os tipos de argumentos que eu já sei quais são e por isso eu sei desfazer eles. Por exemplo, pessoas que precisam trabalhar no sábado. Por isso mesmo que o sábado é para galardão e não para salvação. Aí vocês vão entender que tem pessoas que vão usar esses argumentos como desculpa, mas tem pessoas que não trabalham no sábado. Então elas poderiam fazer. Tem pessoas que vão falar que o sábado dela é o domingo, ou que é qualquer outro dia, ou que qualquer dia é dia. Todos os argumentos eu já conheço. Até os argumentos que usam contra a linha adventista são argumentos que não são coerentes. Por exemplo, no dia de sábado, um adventista não trabalha, mas ele tem funcionários que estão ali usando a luz, usando a energia. Então, na verdade, todo mundo tinha que parar. São argumentos meio que extremistas. Tem argumentos também que era o que eu pensava, que o sábado do Senhor não é o sábado do mundo aqui, o sábado do Brasil, o sábado dos Estados Unidos. É um sábado que era um sábado específico de Israel, baseado no calendário lunisolar. E eu não estava errado de tudo não, porque é verdade. Mas, irmãos, depois que eu comecei a estudar os calendários, eu percebi que Deus leva em conta, sim, o calendário gregoriano. Porque Deus tem duas contagens de tempo. Tem 3 calendários principais, o islâmico, que é uma bagunça, o gregoriano, que vocês mais ou menos conhecem, né, que é a contagem depois de Cristo,
e o calendário bíblico, que é a contagem ali por milênios, fazendo as contas pela Bíblia, que para muitos judeus nós estaríamos no ano 5.781 ou 2, não lembro. Restando aí então mais ou menos 200 e poucos anos para a vinda de Cristo, mas houve uma adulteração nesse calendário e os judeus fizeram isso no passado. É muito difícil falar de tudo isso ao mesmo tempo, porque aí você precisa ter nome, né? Tudo na cabeça, aí é muita coisa para pensar. Mas isso é provado tanto pela história, pelo registro que tem, que um judeu fez uma alteração no calendário para desvincular a vinda de Cristo, daquele filho do homem de Daniel, no tempo do Império Romano, como estava determinado pelo Senhor, para matar o Messias na cabeça do povo. Então eles realmente se perderam um pouco no tempo, ainda que usando o calendário bíblico, houve essa diferença de tempo. E Deus deixou tudo isso no registro para a gente, nós teríamos que estudar os tempos determinados. Então isso para mim hoje já não é problema de se entender. Para quem estuda os milênios, as festas e consegue sincronizar uma coisa com a outra, sabendo que Jesus tem que voltar a esse mundo no tempo determinado, então não poderia faltar 200 anos, né? A própria ciência, que não mexe com nada da Bíblia, a própria ciência mostra que o mundo não vive mais 100 anos. Outros dizem que o mundo não vive mais 50. Se o mundo viver 50 anos, vai ser debaixo de muita escassez. Então, são homens que estudam os fatos, não pela Bíblia, mas pela ciência, uma ciência verdadeira. Então, não tem como demorar tudo isso para Jesus voltar, né? E Jesus não pode voltar antes dos tempos determinados. Ficaria fora de sincronia. Então, eu já resolvi isso, sei que o calendário islâmico nem pode se contar, é uma bagunça, e o outro que sobra é o gregoriano. E o Senhor, na Bíblia, leva em conta o tempo pelo calendário gregoriano também. Ele conta, tem tempos proféticos para falar disso. Deus tem duas contas, 6 mais 1, 4 mais 3. Vocês conhecem as contas, né? Então, não precisa falar de calendário, não precisa falar de tudo isso na live. Eu nem quero falar, eu nem vou buscar conhecimento para nome nessas coisas, porque nós vamos ter que gastar tempo nos textos e na explicação deles para ver se a gente toca na consciência. E aí, o que é legal é que eu decidi tomar essa decisão. Eu decidi guardar o sábado, porque eu quero esses benefícios na minha vida. Se eu entendi o que entendi, então eu tenho que pôr por prática. E ainda vou dar uma sugestão para vocês, aqui já. Ainda que eu estivesse errado nessa conta, que eu estivesse olhando os textos não de maneira correta, mesmo assim eu traria benefícios para a minha vida. Porque pensa em alguém que não faz jejum nenhum durante um mês, por exemplo. Vamos calcular uma semana 4 vezes, um mês. A pessoa não faz jejum nenhum. E sábado ela sai para o shopping, vai fazer as coisas da vida, se prepara, à noite vai para o culto ou não. Mas pensa numa pessoa que decidiu ficar o sábado sem comer. E por que o sábado? Porque o sábado, pelo menos o sábado está mais alinhado com o pensamento bíblico, né? Não vai se alinhar com o pensamento católico romano, vai se alinhar com o pensamento bíblico. E essa pessoa decide fazer isso no sábado. Então ela vai passar o sábado só debaixo de água. E esse sábado, ela vai fazer as coisas normalmente da vida, mas todas essas coisas elas devem ser pensadas para serem coisas para o reino. Por exemplo, vamos usar a energia para nos conectarmos. Nós estamos usando a energia, mas é para assuntos do reino. Eu não vou entrar no YouTube para ver vídeos aleatórios nesse dia. Eu não vou fazer limpeza na casa nesse dia. Eu não quero mexer com nada, a não ser em coisas que movimentem a minha vida espiritual. E por que fazer isso sozinho, sendo que eu posso fazer isso com mais pessoas? Então, depois dessa live, eu vou convidar alguns irmãos que aceitaram essa proposta, falaram, esses textos estão coerentes, e eu quero praticar isso na minha vida. Aí eu vou convidar esses irmãos para a gente não fazer sozinho. Irmãos e irmãs, aí, por exemplo, nós vamos fazer. A gente pode fazer durante um mês. E aí, todo sábado, a gente entra numa live específica para esse ponto.
só para falar disso. Quais foram as nossas experiências? O que a gente pôde ver de mudança na nossa vida? E se isso vale a pena ser continuado. Aliás, tomou uma decisão, né? Então, vale a pena ser continuado. Mas a pessoa pode ficar em dúvida. Naturalmente pode acontecer. Ela fala, não, esses textos não é assim, não. Pode ser também que ela não gostou dessa renúncia. De realmente o sábado todo sem comer, ficar sem sair para diversão. Eu não quero isso, não. Esses textos devem estar sendo lidos errados. Tenha liberdade. Não vai perder a salvação por isso, irmãos. Só que tem que ser feito tudo na consciência. Entendeu? Eu acho que se tomar uma decisão para fazer é porque uma decisão foi tomada com consciência. Então, ou seja, é algo, né, que você tem que ser audacioso. Pessoas vão contra, pessoas vão te falar. Vão falar contra, pessoas vão te julgar, vão falar que o sábado é todo dia sábado, vão falar que, sei lá o que vão falar que você é adventista, nova versão. Mas não importa, o importa é a sua vida com Deus. Então, se você tem o sábado livre e entendeu, por que não fazer? Se você tem o sábado livre e entendeu, mas não quer fazer, também está livre, não é para salvação. Mas pode ter certeza que o que Deus prometeu lá em Isaías vai se cumprir. Vai ter um nome superior. E se Deus falou de filhos salvos, mas de filhos salvos com um nome superior, é porque Deus sabia que tinha pessoas que iriam entender e iriam se interessar por essa promessa. Paulo falou, aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. E o episcopado é você ser mais semelhante a Cristo, você ser um líder. Nem todos desejam. Se eu não desejar, quer dizer que eu não vou ser salvo? Claro que não. Mas se deseja, excelente obra. Eu pego esse texto de Paulo emprestado e aplico nessa questão do sábado. Mas eu sei que muitos de vocês só vão entender quando vocês lerem os textos. Então, eu quero fazer e não quero fazer sozinho. Quer dizer, não, eu desejo fazer com mais irmãos, mas se tiver que fazer sozinho, eu vou fazer. Se Deus me deu a liberdade, Deus me deu o sábado, Deus me deu o conhecimento do jejum, se Deus me deu esse tipo de entendimento e me fez esse tipo de promessa, por que eu não vou fazer? Porque a única maneira que me impediria de fazer é a falta de renúncia. Mas eu sei conscientemente pelas Escrituras que isso não me tira a salvação. Mas eu posso ir além. Então eu acredito que uma pessoa que faz isso 4 sábados, ela vai ter uma vida mais espiritual e mais agradável a Deus do que as que não fazem. É a lei. Não é? Quem mais busca o Senhor, mais se santifica, mais agrada ao Senhor. Isso é fato. Isso não te deixa menos especial no requisito de salvação. Para você se salvar, você tem que crer no Senhor, confessar Ele, largar os pecados, confessar diante do Senhor e desenvolver a sua salvação. Esse processo de desenvolver a sua salvação é algo que o Senhor espera de você. Ele não vai desenvolver por você. Ele já abriu a oportunidade de você ser salvo. Fez a redenção, algo que ninguém poderia fazer porque o preço de uma alma é muito caro. E quem pode pagar esse preço? Não é assim que diz os Salmos? Eu não lembro agora o Salmo certo, mas eu vou pôr para vocês aí, tá? Se vocês lembrarem, pode postar no comentário também. Então Jesus pagou o preço da alma, de todo homem. Fez o que ninguém poderia fazer, mas para essa salvação se concluir, você precisa desenvolver ela, senão Pedro não escreveria. Pedro também disse que se é com dificuldade que o justo se salva, aonde comparecerá o ímpio? Então como que o justo vai se salvar com dificuldade, sendo que Jesus já salvou e já fez? Tá vendo? É porque Deus quer uma esposa consciente, uma esposa que valorize o derramamento do sangue do Filho. Isso é graça. A graça não anula a lei, entendeu? Eu entendi, você entendeu? Eu acho isso muito coerente. Então tem textos assim que eles contrariam a linha calvinista e por isso eles não usam. E por isso também já tem traduções alterando esses textos, mas no grego está assim. Por exemplo, tem versões que os calvinistas usam que diz assim: se somente o justo se salva, aonde comparecerá o ímpio? Irmãos, mudar a palavra somente pela palavra dificuldade tem que ser muito cara de pau. Essas pessoas que fizeram isso, não as que estão lendo essa versão e não sabem, mas as que fizeram essa alteração, que se juntaram para fazer essa alteração,
essas vão ter que dar conta. E essa conta vai estar ali em jogo a salvação delas. Mas Deus também deixou aí outras traduções, deixou o grego. Então vamos estudar a Bíblia por completo. Entendeu como a gente tem que mexer com essas coisas? Para a gente ficar livre e livre para poder fazer essas coisas? Deus nos deu tempo de paz. Se Ele te deu o sábado, por que não fazer? Agora, se Ele não te deu, você tem várias alternativas. Você pode buscar o Senhor. Eu orava ao Senhor direto, falando que eu queria ter o sábado livre. Eu pedi coisas para o Senhor que eu não estou cumprindo. E muitas, não é só questão do sábado, não. Até hoje eu não tomei essa decisão. Então, eu tomando essa decisão agora, eu quero sim trazer irmãos para a gente fazer live nesse sentido. Uma vez por semana a gente se encontra, faz essas lives, troca experiência. E se eu perceber que esses irmãos estão mesmo fazendo isso firme e colhendo os frutos, aí a gente pode formar um grupo mais íntimo, pelo WhatsApp, por exemplo, para a gente contar ali as coisas. Não sei se eu vou poder participar sempre, mas a gente pode fazer, tá? Porque tem que ser um grupo, né, separado, porque a gente está fazendo essas coisas assim. Não é todo mundo que quer fazer. Então é assim que eu entendo o sábado. Pela lei da consciência, até hoje eu não tomei essa decisão porque eu sei que isso não está influenciando a minha salvação, mas eu quero ir além. Vamos fazer essa live? Se tudo der certo, a gente pode fazer ela sexta ou sábado. Eu volto para confirmar com vocês. Tá bom, irmãos? Então tá, obrigado por ter assistido até aqui. Deus abençoe.